Deus, só Ele pode te levar. Os sonhos dos homens podem se frustrar. Nosso sonho de Deus jamais. Há um lugar pra chegar, há uma ponte que te levará pro outro lado. Há um som, uma voz dizendo que os sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir. Boa noite, meus queridos amigos, meus amados. Eu os cumprimento com a paz do Senhor Jesus. E é com muita alegria que eu estou aqui, mais uma vez, com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, fazendo esse programa. Não desista dos seus sonhos, pela Hits FM 96,1 de Auriflama, sendo transmitido aqui por toda a nossa região e sempre muito grata a Deus. O programa e o projeto Não Desista dos Seus Sonhos é um programa evangelístico, um projeto motivacional e também de ajuda social. Então eu convido você sempre para participar do programa, para dar o seu testemunho de vida, para contar a sua experiência de vida com o Senhor Jesus e também para que todos nós possamos ser abençoados. E eu convido vocês, meus amados, neste momento, para que juntos nós possamos orar e pedir as bênçãos do Senhor para o nosso programa. Onde você estiver, seja pela transmissão da Hits FM, seja pela live Milene Calazans, eu os convido neste momento para orarmos em nome de Jesus. Deus querido, Deus maravilhoso, Paizinho amado, na sua presença, Senhor, eu te louvo, ó Pai, na tua presença, Senhor, eu glorifico o teu santo nome, eu exalto o teu santo nome, Senhor Jesus, porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo poder, ó Pai. Humildemente, Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, para entrar na tua presença, Pai, para ser digno de falar da tua palavra, Pai. Eis-nos aqui, Senhor, usa-nos esta noite como instrumento seu. Que o seu Espírito Santo tenha total liberdade na nossa vida, no nosso meio, Pai, e que nós possamos ser instrumentos nas suas mãos. Eu abençoo, Pai, a vida de cada ouvinte no teu santo nome, Jesus, que o Senhor possa restaurar sonhos esta noite, que o Senhor possa colocar alegria no coração dos nossos ouvintes, ó Pai, que o Senhor possa transformar a vida de cada um que está nos ouvindo, porque a sua palavra ela é transformadora, a tua palavra ela restitui sonhos, ela restaura vidas, ó Pai, e que tudo que for feito aqui esta noite, Senhor, seja para a tua honra e para a tua glória. Que o Senhor possa derramar a tua graça e o seu poder sobre toda a nossa região, sobre todo o seu povo, para que o Senhor possa levantar homens e mulheres para serem missionários e para fazer a tua obra, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Meus amados, hoje eu estou aqui pela Hits FM 96,1, programa Não Desista dos Seus Sonhos, um programa meu, Milene Calazans. Estou muito feliz porque eu estou aqui com uma convidada hoje muito especial, que é a minha querida sogra, Neuci Calazans, e eu quero desde já agradecer pela tua presença, porque eu sei que a senhora hoje trabalhou o dia inteiro, deu curso em Fernandópolis. Muito obrigada pela sua presença, eu tenho certeza que será uma bênção. Obrigada. Boa noite a todos que nos ouvem. Estou muito feliz de estar aqui. É uma oportunidade muito gratificante, principalmente por ser você, né, Milene, que me convidou. Muito obrigada por essa oportunidade. Nós que agradecemos da Hits FM, porque vai ser um momento muito produtivo e eu tenho certeza, Dona Neuci, é minha sogra, mas eu não consigo chamá-la por Neuci. Questão a respeito, sempre chamei de Dona Neuci, então aqui hoje não vai ser diferente na live. E eu tenho certeza que nós vamos poder aprender muito com a sua experiência como missionária. E hoje, meus amados, nós vamos falar de um assunto muito importante para todos nós que somos cristãos,
que é sobre sermos missionários. E eu quero ler primeiramente um versículo que está no Evangelho de Marcos, que é o capítulo 16, a partir do momento que fala que Jesus aparece aos 11 discípulos. Então eu gostaria que vocês pudessem me acompanhar no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, a partir do verso 14. Por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto eles estavam à mesa, comendo. Ele os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar no que havia contado os que tinham visto ressuscitado. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém? Meus amados, neste versículo que está em Marcos, capítulo 16, principalmente eu quero me atentar ao versículo 14 e 15. Está escrito: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Meus amados, não é uma opção. Aqui Jesus está nos dando um mandamento: ide e pregai o evangelho a toda criatura, tá? Então, eu gostaria que todos ficassem atentos a essa palavra, porque é muito bom nós fazermos parte da família cristã, da família de Cristo, a partir do momento que nós professamos a nossa fé, que nós somos batizados. Só que nós temos uma responsabilidade sobre tudo isso. Não que seja um cargo pesado ser cristão, não, nada disso. Porque no momento que nós aceitamos Jesus, e no momento que nós verdadeiramente temos a fé que Ele é o nosso Salvador, nós fazemos a obra dEle com alegria no coração. Isso é um desejo que surge naturalmente, assim como eu acredito, né, dona Neuci, que o trabalho do missionário também é um desejo que surge naturalmente no coração de quem é. E a obra missionária, meus amados, ela é uma extensão da igreja, é um trabalho fora da igreja. Até eu li uma frase aqui que eu achei muito interessante, que todo missionário deve ser um evangelizador, mas nem todo evangelizador é um missionário. Ou seja, Jesus nos ordena, aonde estivermos, aonde Ele colocar a planta dos nossos pés, para que nós jamais percamos a oportunidade de evangelizar, de falar do amor dele, tá? E eu gostaria de dizer para vocês também que muitas vezes, muitas pessoas acham que para ser um missionário, nós precisamos sair do nosso país, nós precisamos ir em outro estado, ou abdicar da nossa vida. Não, eu posso ser um missionário aqui na minha cidade. É claro que é um tipo de missão diferente, mas eu posso ser missionário aqui na minha cidade. Eu posso ser um evangelizador aqui na minha cidade, ir na casa de alguém. Então tem várias maneiras de eu obedecer esse mandamento que Jesus nos ordena em Marcos, no capítulo 16, que é: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Se você não tiver esse versículo destacado na sua Bíblia, eu gostaria que hoje você marcasse esse versículo, porque ele é um versículo muito importante. E também nós vamos falar aqui essa noite sobre algumas qualidades que um missionário tem que ter, de algumas coisas que ele tem que abrir mão, que a dona Nilce vai poder compartilhar conosco essa experiência. Só que antes eu também gostaria de ler com vocês no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 18 e 20. Só para estar colocando um outro mandamento também, onde Jesus nos chama, nos convida a ser missionário. Mateus, capítulo 28, de 18 a 20. Está escrito nas Escrituras Sagradas: então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembre-se disso:
eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Meus amados, se você sentiu esse desejo no seu coração, essa missão de ser um missionário, de ser um evangelizador, se Deus te despertou para esse chamado, não tenha medo, não tenha medo, porque, meus queridos, Deus, Ele não nos deu espírito de covardia, Deus nos deu espírito de coragem, de poder, de unção. Ele nos deixou aqui o Espírito Santo dele para ser o nosso ajudador, o nosso auxiliador. Nós não estamos sozinhos. E a palavra de Deus fala que Ele capacita quem Ele escolhe. Então, se você sentiu esse desejo queimar no seu coração, não tenha medo, coloque em oração, pede para o Senhor Jesus abrir as portas e seja você também um missionário. Seja aqui na sua cidade, na sua região, tem tantas pessoas que não conhecem a palavra de Deus. É claro que um missionário, quando ele vai para um lugar longe, ele faz um trabalho muitas vezes com pessoas que não tiveram oportunidade ainda por carência de região. Mas nós podemos ser também no local que nós moramos. Então, eu gostaria muito de falar para você, de fazer uma pergunta, na verdade. O que te impede de ser um missionário aí onde você está? O que te impede de pregar o Evangelho, de propagar as boas novas? Se é isso que é um dos maiores mandamentos. Jesus, ele foi o maior missionário, o maior evangelizador. E ele escolheu 12 discípulos para continuar o trabalho dele. E nós também temos que falar para ele: Senhor, eis-nos aqui, usa-me conforme a tua vontade, em nome de Jesus. E agora, dona Neuci, eu gostaria que a senhora pudesse compartilhar aqui conosco, no programa Não Desista dos Seus Sonhos, essa experiência que a senhora teve, que eu acredito que mudou muito a vida da senhora. Queria que a senhora pudesse começar falando aqui para nós, quando que foi esse chamado, que Deus colocou no coração, porque eu vou ser bem sincera para a senhora, um dos meus sonhos é esse também, é de poder sair aí para outro lugar. Não sei se igual a senhora já teve oportunidade, Manaus, Dourados, né? África, quem sabe um dia. Né? É um dos sonhos que eu tenho. Exatamente. Então, Milane, o tema aqui seu é sonho, né? Não desista dos seus sonhos. Realmente, essa é uma questão não só de sonhar, mas principalmente de agir. Mas antes de agir, a gente precisa sonhar realmente, né? E Deus tem um sonho para nós também, né? Deus tem um sonho para cada um de nós. E eu creio que nada é por acaso. Ou seja, você pode nascer num lar evangélico, num berço evangélico, cristão, né? Receber toda uma formação desde que nasceu, mas realmente tem um momento na vida em que Deus faz esse chamado, porque Ele tem um sonho para cada um de nós, para a nossa vida. E aí, esse sonho, a gente passa a tomar posse dele. Então, no momento que você percebe, você descobre, né, que Deus tem esse sonho com você, aí você passa a viver incomodada. Então, eu me incomodo. Faz muito tempo que eu sou incomodada por isso. Eu sentia que sempre fui à igreja, sempre participei das atividades da igreja, sempre fui uma pessoa, mas eu era incomodada, não era só aquilo, não era aquilo que eu queria fazer exatamente. E muitas vezes a própria igreja, né, te colocava assim, em algumas tarefas que não vinham, não preenchiam, né, o vazio que estava no meu coração. E eu sempre tive esse espírito assim, vamos dizer, um pouco aventureiro, de sair, né, de viajar, de conhecer lugares. Tanto é que eu sou geógrafa de formação e hoje eu trabalho na área de turismo já há algum tempo, né? Já me aposentei na área secular, embora tenha ainda algum tipo de trabalho.
Mas eu me incomodava porque eu queria ter um tempo exclusivo para trabalhar na obra de Deus. Então eu sempre dizia, quando eu me aposentar, né? E a gente vai empurrando para frente. Eu me aposentei a primeira vez, me aposentei a segunda vez, e aí Deus me incomodou e eu tinha que fazer alguma coisa. Realmente, eu fiz algumas viagens, né, preliminares, eu conheci primeiramente um campo de trabalho missionário no Mato Grosso do Sul, em Dourados, próximo a Dourados, que é a missão Kaiowá, com os indígenas. Conheci, tive a experiência de estar lá, mas não fiquei trabalhando, não me contentei. E eu gostaria de conhecer outros lugares. Aí surgiu a oportunidade de fazer um curso. Nessas alturas eu estava já parando a minha atividade, né, como docente, né, na faculdade, a minha atividade acadêmica como docente, e me sobrava um pouco de tempo. Portanto, a partir de 2015, eu comecei um curso em Campinas, no CTM, que é o Centro de Treinamento Missionário. Esse é especificamente, né, da Igreja Presbiteriana Independente, mas existem outros cursos, inclusive cursos à distância, né, em EAD. Eu tentei fazer EAD, sinceramente. Antes desse, não consegui. Não consegui porque na época ainda a gente não tinha muita facilidade, essa que não tem até hoje, mas tinha menos, com a questão, né, da internet, online. Eu achei um pouco difícil, eu gosto mesmo do presencial. Então eu ia a cada 2 meses, eu fui durante 2 anos para Campinas. Eu acabei terminando só em 2018, porém foram 2 anos o curso. Consegui terminar, graças a Deus, tenho certificado, mas eu não me considero missionária, né? Porque quando você tem uma atividade e você a pratica, né, no caso de uma profissão, aí você pode se considerar. Mas eu não tenho essa prática como missionária, assim, uma prática integral, vamos dizer assim, um período integral. Após o término desse curso, só para contar o histórico aí, né, da coisa, eu tive a oportunidade de conhecer um outro campo missionário, aí no Nordeste, no sertão nordestino, na região de Aracaju. Foi uma experiência muito interessante. Lá eu já tive um pouquinho de vivência, né, mas ainda não foi também o que meu coração me mandava fazer, né? O que eu sentia que o sonho de Deus ia mais além, um pouquinho. Então, retornei, fiquei poucos dias lá, mas fui para conhecer mesmo. E nesse ano, no final do ano, aliás, em 2017, eu tive a oportunidade de conhecer um missionário da missão Asas de Socorro, que é um projeto, né, uma missão que atua na Amazônia, em 4 estados da Amazônia, com pessoas voluntárias do Brasil inteiro e missionários mesmo, com formação, com experiência, além de pessoas que vão, assim, eventualmente participar dos projetos. São vários projetos, várias comunidades, e então eu tive a oportunidade agora, eu estarei participando dessa atividade, agora no dia 23 de junho, se Deus quiser. E qual que é o nome desse projeto agora, dessa missão que a senhora vai dia 23? Então, dia 23 eu embarco para Manaus, de Manaus até a comunidade de São José do Araras, são 18 horas de barco, né, onde nós vamos estar, porque a comunidade fica em plena selva, né, amazônica, ali é rio e floresta. E essa comunidade, então, o projeto tem o nome ID, né?
atendendo a ordem que Jesus nos deixou, o texto que você leu, ide por todo mundo. Esse por todo mundo aí significa que todas as pessoas têm que ser alcançadas. E enquanto as pessoas não forem 100% alcançadas, Jesus não vai voltar. Então nós estamos aí nessa expectativa, aguardando, e temos que fazer a nossa parte do ID. Por isso o projeto chama-se ID Puxirum, que é um nome da região ali, né, uma homenagem a uma tribo, mas a comunidade que nós iremos visitar não é indígena. Deve ter também alguns descendentes, né, claro, porém ela não é especificamente indígena. É uma comunidade de aproximadamente 220 famílias, totalizando 1.500 pessoas mais ou menos, grande quantidade de crianças, adolescentes e jovens. Então, especificamente, nós vamos trabalhar mais com esse público, com essas pessoas, né, na base da formação mesmo das pessoas. Nós ficaremos um período apenas de 10 dias, né? Eu penso que é pouco, porque o trabalho ele tem que ter mais continuidade, mas outros grupos se revezam, né, e vão fazer todo esse trabalho na mesma comunidade. E são várias comunidades. Esse grupo de missões ele é muito grande, né? O Asas de Socorro trabalha em vários IDs, vamos dizer assim. Esse é um deles, que eu vou participar. Eu estava vendo um relato desse grupo aí do Asas de Socorro, porque o nome Asas de Socorro? Porque eles vão naqueles lugares mesmo que só dá para chegar pelo transporte aéreo. Né? Aqueles lugares que são ilhados. E eu vi alguns relatos que além desse trabalho missionário, de falar da palavra do Senhor, de evangelizar, o trabalho na área da saúde também. De pegar as crianças e levarem até um hospital, até uma cidade próxima. Eu achei muito interessante. Algumas mães relataram que os filhos estavam doentes, que se não fosse esse trabalho da Asas do Socorro, é isso? Isso. Teriam perdido os filhos, né? Então, assim, é um trabalho muito bonito. E, dona Neuci, existe um missionário que ele é voluntário e existe um missionário que não é voluntário. Né? O caso da senhora... A senhora falou que não se considera uma missionária. Eu considero a senhora uma missionária, sim. A senhora é uma missionária, sim. Sempre foi, agora vai ser fora da igreja. Sim. Né? Sim. Mas, enfim, sempre a senhora teve grupos de estudos bíblicos, né, o trabalho da igreja. O que seria essa diferença de ser um missionário voluntário e não? Então, eu acredito que o trabalho voluntário é esse justamente que acontece com pessoas, né, que não têm uma formação específica e que recebem no coração, né, esse chamado e atendem ao chamado de Deus para fazer a obra nesse sentido. E esse é o trabalho voluntário, e que ele também, vamos dizer, ele é eventual. A pessoa ela tem uma atividade, um trabalho, então ela vai em períodos que ela não esteja com a sua atividade de profissão, né, secular. Pessoas também que às vezes não têm o tempo todo disponível, pessoas que estão em fase de criação de filhos, no seu caso, né, é difícil. Nessa época, então, a pessoa ela vai ser voluntária por um período apenas. E isso é muito importante, porque eles precisam muito desse pessoal, né, que tenha essa disponibilidade aí, eventualmente. Agora, o missionário, como você falou? Como profissão. Como isso. Aí, inclusive o voluntário, ele não recebe ajuda financeira. Muito pelo contrário. Muito né? pelo contrário. Ele precisa se sustentar, no caso do deslocamento, no caso ali da hospedagem durante aquele período, ele tem que se alimentar, ele não tem uma ajuda do
da instituição que ele está representando. No caso do missionário, como, não vou dizer profissão, porque eu não sei se missionário combina com profissão, né? Que é missão, um mesmo. Chamado mesmo, é né? um chamado, é missão mesmo, é algo que a pessoa realiza como uma vocação, mais. Sim. E aí, então, o missionário, ele teve um preparo, ele se dedica integralmente. É o caso desses missionários que se deslocam com famílias, né? Sim, e aí sim. lá as mulheres dos missionários fazem o papel de mãe e de missionária junto com o marido, vice-versa, né? E em qualquer lugar, eles têm que estar dispostos a ir para qualquer lugar do mundo. Inclusive esses pilotos desse projeto da Asas de Socorro, são famílias que moram nesses lugares. Exatamente. Ô, dona Nilce, e o que mudou na vida da senhora depois que a senhora começou a ter essas oportunidades, depois que a senhora obedeceu esse chamado, como a senhora relatou aqui, que era algo que sempre incomodou, sempre queimou no coração da senhora esse desejo? O que mudou na vida da senhora depois que a senhora fez esse curso? Porque não precisa fazer nenhum curso para ser missionário, mas a senhora se preparou, se qualificou. E o que mudou na vida da senhora como ser humano, como mulher, como professora, como mãe, de uma forma geral? Olha, mudou radicalmente. Primeiro, porque a minha visão, né, em relação à palavra de Deus, em relação ao a minha postura, né, como cristã, inclusive a necessidade de mais estudo, de mais dedicação, né, à palavra de Deus, mudou assim mudaram alguns conceitos. Por exemplo, eu não tinha muita noção do que é a espiritualidade no sentido estrito da palavra. Você tem uma visão assim mais superficial, vamos dizer assim. Embora a gente lia a palavra de Deus, mas o interesse, por exemplo, em me aprofundar mais na palavra, em outras literaturas para o aprofundamento do entendimento da palavra, né? Então, e a gente passa a sentir mais responsabilidade. Aí, aperta, sabe? Você se sente apurado, que se você não fizer aquilo, você vai estar desobedecendo, né? Então, a palavra, uma palavra essencial para o cristão é a obediência. Então, nós temos que realmente ser obedientes àquilo que a palavra fala e agir de acordo com o que você lê, você sempre aprendeu, mas a gente não consegue colocar em prática 100%, não. Ninguém consegue. Porém, a responsabilidade, ela fica maior. Quanto mais você conhece, mais você sente a responsabilidade. Mais a consciência pesa. A consciência pesa e sente responsabilidade. Então, acho que o que mudou, principalmente na minha vida, foi isso. De sentir mais responsabilidade ainda, de ser uma filha mesmo de Deus com essa tarefa, né, de fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho sempre aquele versículo na cabeça, que se não me engano, está em Salmos 16, eu não tenho muita certeza, o versículo 12, que diz assim, é uma pergunta que a gente deve fazer para a gente mesmo: que darei ao Senhor pelos benefícios que Ele tem feito para comigo? Então eu fico muitas vezes pensando, mas Deus faz tanto por mim na minha vida, né? Deus tem feito tanto. Eu tenho filhos maravilhosos, eu tenho netos, eu tenho 8 netos, eu tenho noras
Eu tenho uma família, eu tenho a bênção de ter uma mãe de 93 anos. Eu tenho tanta bênção. Eu tenho saúde, eu trabalho até hoje com a idade que eu eu já estou aí para mais de 60 e muitos. Que ninguém acredita. Então, eu penso que eu não mereço tanto. E o que eu faço? O que eu dou? Então, o que a gente tem que dar, o que eu tiro de lição disso, eu não tenho que dar nada materialmente falando, porque Deus nem precisa de mim. Na verdade, Deus não precisa que eu dê nada para Ele. Porém, somos nós que precisamos dele o tempo todo. Porém, a gente precisa dar o coração. Essencialmente, o coração. Que é o que a gente tem de mais sagrado, de melhor que Ele deu para nós. Então, foi isso aí que eu aprendi, que eu estou aprendendo a cada dia. Até porque eu li uma vez um livro, que é Uma Vida com Propósitos, um livro bem baseado na Bíblia mesmo, cheio de referências bíblicas, e ele fala que um dia Deus vai nos perguntar isso, quando Jesus voltar. O que você fez com os dons e talentos que eu te dei? E quando nós somos incomodados é porque nós sabemos que existe um chamado. Né? Do ano passado para cá também, Deus tem me incomodado em muitas coisas. Eu falo que foi um grande despertamento na minha vida. Uma outra visão. Só que também nós temos que, muitas vezes, ter esse espírito de coragem e falar, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, exatamente. Parar de correr. Uhum. Porque às vezes a gente tenta correr, na verdade, né? Tenta correr. Dona Elci, e tem alguma preparação na parte da saúde, algumas vacinas que o missionário, no caso que vai para outro estado, tem que tomar, tem que se prevenir, fazer essa imunização? Sim, tem. A gente tem que estar totalmente imunizado, né? Em relação a todas as vacinas. Eu até confesso que não me importava muito com isso. E agora, então, eu precisei atualizar, né, todas as minhas vacinas. Mesmo porque não só pelo fato de eu estar adquirindo, né, alguma doença, mas também pelo fato de estar transmitindo, né? Então, eu tenho que tomar esse cuidado todo. A vacina seria... São as vacinas básicas, né, são contra o tétano e febre amarela, e a de... Sarampo? Não. Eu lembro da tétano e febre amarela que eu li. Febre amarela, mas tem também uma outra que é bem comum, não estou conseguindo falar agora. Sarampo? Não. São vacinas básicas que todos nós temos que tomar. E a da gripe também, né? H1N1, que também tomei. Agora, o importante é isso que você comentou a respeito da assistência social também que a gente faz lá. E quando a gente se inscreve, então tem um questionário que você responde, e eles perguntam o que você poderia fazer lá, diante de tais atividades, o que é que você gostaria de fazer. Então eu respondo, a primeira coisa que eu respondo sempre, aliás, uma das poucas coisas que eu sei fazer é ensinar, né? Professora. Eu sei ensinar. Eu falo, a única coisa que eu sei fazer, gente, não me põe para fazer outra coisa, porque eu só sei ensinar. Mas é claro que a gente sabe fazer outras coisas. E aí a observação que eles colocam lá é a seguinte, tudo bem, você tem maior facilidade de fazer determinada coisa. Só que você tem que vir disposta a fazer todas as coisas. Olha que lindo. Mas a senhora imagina quantas pessoas lá são analfabetas? Tem muitos analfabetos. Então, mas esse ensinar, aí no caso, me parece que o trabalho lá é mais direcionado para crianças e adolescentes. E esse ensinar é baseado na palavra de Deus mesmo. Sim. Então eu vou fazer esse trabalho de histórias bíblicas, contar histórias bíblicas, dinâmicas com eles, mas o que eu gosto mesmo, o que eu gostaria mesmo de fazer é de trabalhar com a leitura bíblica com adultos,
que é o que eu gosto de fazer. Mas me parece que, eu não sei até agora, me parece que não surgiu isso aí para fazer. São desafios mesmo. Inclusive, eu falei, não me põe na área de dentista, por favor. Nessa área eu não vou saber fazer nada. Mas, por exemplo, até cabeleireira eu poderia ser lá. Certo? A senhora está aqui falando, eu fico me imaginando. Eu já tenho lá. que Um trabalho fazer apaixonante, tudo. né? Sim. O Zé Emílio está ouvindo, deve estar, ai meu pai. Essas duas falam, hein? É, muito bom, né, dona Elci? E Gostoso. como eu fiz a pergunta aqui no começo, como ser um missionário, que no caso da senhora é em outro estado, tem que abrir mão de algumas coisas, tem um certo investimento, que é um investimento que com certeza o retorno e a gratificação que a senhora vai sentir no coração e na alma vão ser bem maiores. Mas conta pra nós como que seria lá, onde que a senhora vai ficar sem escola, vai dormir em cama, vai dormir no chão, como que seria? Essa é a pior parte. Mas tudo passa, né? Então, tudo bem. A gente chega, nós vamos chegar em Manaus e Eva já vai ter uma equipe para receber, graças a Deus, até Manaus eu irei sozinha, né? E Deus, porém, com todas as pessoas que vão no avião, né? Então Deus vai estar guardando todo mundo, mas sem nenhum conhecido. E lá, então, a equipe de Asa de Socorro estará recebendo. Nós dormiremos a primeira noite na base mesmo de Asa de Socorro em Manaus, onde a gente vai estar recebendo todas as orientações. Depois, a segunda noite vai ser no barco, porque são 18 horas. 18 horas de barco. 18 horas. Que delícia. E no barco, a gente dorme na rede. A senhora está levando um anti-inflamatório, relaxante muscular. O kit que a gente recebe lá é uma rede e alguma coisa para a gente se cobrir, que eu não sei bem o que é ainda, né? Mas as outras coisas todas eu tenho que levar. Inclusive o colchão, um colchonete, porque chegando na comunidade de São José dos Araras, nós vamos ficar alojados numa escola, nas salas de aula, né, com banheiro comum, e dormir no colchonete. Essa é a minha maior dificuldade, né? Eu creio que, porque eu tenho algumas limitações, né, você sabe, físicas, de coluna, e aí essa é a minha preocupação. Então, a minha caixinha de remédio vai bem cheia. Mas Deus vai, em nome de Jesus, Ele vai suprir as necessidades físicas e renovar, Amém. né? Porque o propósito é maior. Amém. A senhora está lá e Deus vai, com certeza, vai estar renovando. Só pela graça e pela misericórdia dele. É tudo para a honra e glória dele. Amém. Amém. Meus amados, nós estamos aqui no programa Não Desista dos Seus Sonhos, com Milene Calazans, na rádio Hits FM 96,1, sendo transmitido aqui em Auriflama e na nossa região, em toda a nossa região noroeste paulista. E hoje, especificamente, eu estou muito feliz porque está aqui comigo fazendo o programa minha sogra, Leuci Calazans, como uma missionária, falando da experiência dela, do curso de preparação que ela fez, se qualificou para ser uma missionária, e agora dessa próxima viagem missionária que ela vai fazer na semana que vem e ficar 10 dias. Eu não vou falar o nome do projeto, porque é um nome meio estranho para falar, mas Ide Puxiru. Ide Puxiru. Isso, é Manaus. Próximo a Manaus. Próximo a Manaus. E eu gostaria de ler para vocês, no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no versículo 37, Jesus, ele fala aos seus discípulos. Então disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Lindo, né? Então, na verdade, existem muitas vidas para serem resgatadas e a nossa responsabilidade como cristãos é ganhar sempre mais almas para Jesus, mais vidas para Jesus. Muitas vezes a gente fala assim, mas algumas vezes a gente acha que é jogar pérolas aos porcos, né, dona Lucy? Só que eu falo assim, a semente ela é lançada
E quem faz a obra, quem opera ali a conversão, o milagre, é o Espírito Santo de Deus. Então, na verdade, eu vejo como esse trabalho de evangelização, o trabalho que nós fazemos aqui na Rádio Cidade, na Rádio Hits FM também, em Auriflama, esse trabalho de missionário da senhora, que eu já quero aqui parabenizar, que é um lindo trabalho, é um trabalho que eu, particularmente, eu tiro o chapéu e fico muito feliz em ter uma pessoa, uma sogra, com esse coração, com essa responsabilidade toda, e tenho certeza que Jesus se alegra muito mais como nosso Pai, como nosso Deus, mas que nós temos que orar para que Ele levante mais homens e mulheres expostos para esse trabalho. Porque muitas vezes eu falo, um dos maiores mandamentos, os 2 maiores mandamentos do Novo Testamento está em Mateus 22. Ame o seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a ti mesmo. Então, se nós não estamos fazendo nada para o nosso próximo, se nós não estamos saindo da nossa zona de conforto, eu estou sendo obediente a Deus? Que você possa refletir. Eu estou demonstrando amor ao meu próximo? Eu estou preocupando com a salvação do meu próximo? Eu estou me preocupando com a espiritualidade do meu próximo? Com o bem-estar físico dele também? Porque esse projeto que nós estamos falando aqui de missionário, a dona Neuci, no caso, ela vai como uma obreira, levando a palavra de Deus, como uma serva de Deus. Mas eu posso ir também como cristã, eu posso ir como fisioterapeuta, ajudando na área da saúde, o médico pode ir, na área social também, que é uma área que eu sou apaixonada em fazer. Então, cada um na sua profissão também pode ser um missionário. Mas aqui nós estamos falando especificamente de sermos missionários, de levarmos a palavra de Deus, de pregar, de ir e pregar o Evangelho a toda criatura, em todo mundo, conforme está em Marcos 16. Dona Neuci, e eu falo assim, a senhora é professora, todo mundo que eu encontro fala que a senhora já deu aula de geografia, já deu aula de metodologia, e se aposentou uma vez, 2, e continuou trabalhando. Hoje está aí com esse projeto bonito também de turismo rural. Então, a senhora não deixa de ser uma mulher inspiradora. E hoje nós sabemos que a mulher hoje, ela vive de uma maneira diferente, né? A mulher, graças a Deus, ela conseguiu aí quebrar algumas barreiras, mudar alguns paradigmas. E ela hoje, nós temos várias mulheres em cargos de poder, cargos públicos, cargos de políticas, cargos de liderança. E principalmente também na vida cristã, como pastores, como missionárias. Como que a senhora encara toda essa mudança? Que a senhora pôde presenciar tudo isso? Eu considero que eu já tenho uma trajetória assim até considerável, né? Como professora e profissional de uma maneira geral, como mãe, avó. Então eu já tive várias oportunidades, graças a Deus. Eu sou uma pessoa, posso dizer que realizada em relação a tudo isso, né? Em termos familiares, em termos também de fazer alguma coisa pela minha profissão, por ser professora, como você também né? Além de fisioterapeuta, você é professora. Nas 2 profissões você tem oportunidades, né, de ajudar o outro a crescer, e a gente sempre deixa mesmo esse legado, né? Um legado nós vamos deixar, graças a Deus, como professora. O meu objetivo hoje, assim, de vida, como profissional, talvez seja esse projeto realmente de turismo rural, que a gente está aí esparramando, né, em alguns pontos, como um trabalho de formiguinha, mas eu acredito que ele vai vingar. E especialmente, realmente, esse trabalho espiritual. Porque eu sempre digo que, como diz o apóstolo Paulo, nós somos embaixadores. Nós estamos aqui nesse mundo para divulgar a palavra.
E especialmente porque nós tivemos a grande oportunidade que Deus nos deu, depois de ter sido separados dele, né, pelo pecado. A humanidade esteve separada, está separada, se ela não aceitar, né, Jesus como Salvador. Nós como cristãos, como embaixadores de Cristo, nós temos essa missão agora de transmitir essa boa nova, como você disse. Então nós temos a má notícia, que é o pecado, mas nós temos a boa notícia, que é a salvação. E é só isso que nós temos que fazer. É transmitir esse recado aí, é esse desejo do meu coração hoje. É ajudar nisso, né? Para que as pessoas aqui, perto de mim ou longe, e que eu tenho que estar preparada para isso. Eu tenho mais alguns projetos, se Deus me der vida, saúde, eu quero sim participar de outros projetos de missão. Quem sabe a gente ainda vai estar conversando sobre isso, né? Amém. Se Deus quiser, em nome Quem de sabe Jesus. eu vou ter a oportunidade de ir junto. Também. Seria muito bom. Muito bom. E eu li aqui, dona Nilce, os 10 mandamentos de um missionário, que seria assim, algumas qualidades que um missionário, que a pessoa que se coloca à disposição dessa grande e linda missão, tem que ter quando vai realizar o trabalho. E eu anotei algumas, que é saber ouvir durante todo esse processo, né, que nem a história falou que vai estar trabalhando provavelmente com crianças e adolescentes, saber acolher, ser solidário, saber resistir à questão física, porque não é fácil, né? Tem as mudanças de ambiente, as mudanças de alimentação e todas as outras coisas. Saber esperar o momento certo de falar a palavra, né? Crer, principalmente, é claro, o missionário, se não houver fé, não há missão. Saber amar sem condições e orar sem cessar. É uma das condições que tem que ter um missionário. Realmente são itens, né, importantíssimos que tem que estar, e é o tempo todo mesmo. A gente tem que estar orando, né, pedindo a Deus para preencher aquilo que falta. Isso aí, meus amados. Nós estamos aqui no programa Não Desista dos Seus Sonhos, com Nilce Calazans, falando sobre projeto missionário, que ela se preparou e agora semana que vem vai para uma viagem missionária, e eu já convido ela para depois dessa viagem missionária vir aqui falar sobre a experiência, contar como que foi essa viagem detalhadamente, porque nos edifica. E eu acredito que quem nos ouviu ficou com esse desejo no coração de um dia poder fazer um trabalho desse, porque eu estou aqui do lado dela e eu senti isso no meu coração. Eu acredito que você também tenha sentido. Isso é muito bom porque Deus nos desperta em muitas coisas. E agora eu quero colocar um louvor que fala realmente sobre colheita, que fala realmente sobre todo esse trabalho, que é da Alda Célia. Então eu gostaria que vocês pudessem participar, continuar na nossa live e ouvir esse louvor conosco. Amém? Show?
Amigos, meus amados, nós já estamos no finalzinho do nosso programa Não Desista dos Seus Sonhos, na Hits FM 96,1 em Auriflama. E eu quero despedir de vocês, deixando um forte abraço, pedindo que a bênção do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa, sobre a família, a sua vida. E agora a missionária Neuci vai orar para que Deus esteja nos abençoando. Vamos orar, meus amados? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esses momentos, por essa oportunidade que o Senhor nos deu. Te agradecemos, ó Deus, por todas as pessoas que estão aqui, por todas as pessoas que estão ouvindo este programa, que o Senhor esteja estendendo a sua mão sobre cada um, ó Deus, que estejam recebendo a tua paz, recebendo tudo aquilo que necessitam, ó Deus, para os seus corações. Muito obrigada. Coloca em nosso coração cada vez mais a vontade de te servir. Procura, Senhor, faz com que nós procuremos, ó Deus, estar fazendo cada vez mais a sua vontade. Que nós possamos lançar a rede, ó Deus, como disse a música, porque o Senhor vai nos ajudar. O Senhor vai fazer aquilo que é preciso, ó Deus, para que a sua palavra seja estendida a todos aqueles que ainda não foram alcançados. Perdoa os nossos pecados, nós te pedimos tudo isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.